os melhores preços do dia de celulares Motorola no Mercado Livre. Smartphone Motorola Moto E13 com 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, tecnologia 4G, R$ 644,90 ou 10 vezes de R$ 64,49. Smartphone Motorola Moto E32 com 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, tecnologia 4G, R$ 685 ou 12 vezes de R$ 66,41. Smartphone Motorola Moto G14 com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 4G, R$ 799 ou 10 vezes de R$ 79,90. Smartphone Motorola Moto G22 com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 4G, R$ 929 ou 10 vezes de R$ 92,90. Smartphone Motorola Moto G23 com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 4G, R$ 849 ou 12 vezes de R$ 82,31. Smartphone Motorola Moto G53 com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 979 ou 10 vezes de R$ 97,90. Smartphone Motorola Moto G54 com 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 1.045,84 ou 10 vezes de R$ 104,58. Smartphone Motorola Moto G73 com 8 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 1.158,05 ou 10 vezes de R$ 121,90. Smartphone Motorola Moto G34 com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 1.349 ou 10 vezes de R$ 130,79. Smartphone Motorola Edge 30 New com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 1.483,42 ou 10 vezes de R$ 156,15. Smartphone Motorola Moto G84 com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, tecnologia 5G, R$ 1.614,05 ou 10 vezes de R$ 169,90. Os links de compra no Mercado Livre estão disponíveis na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deixe a sua curtida e inscreva-se no canal para você acompanhar os próximos preços do Mercado Livre. Muito obrigado e até a próxima!